Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Eu sou o Felipe Valentim, por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. E a gente adora trazer histórias de empreendedores que decidiram investir no próprio sonho e assim transformar vidas. E a gente tem a honra de, nesse episódio, receber Giseudo Barbosa, um dos empreendedores que está à frente do Grupo Barbosa aqui na Paraíba. Giseudo, seja muito bem-vindo ao nosso Tá na Obra. Obrigado pelo convite e agradecer inicialmente a turma do Tá na Obra, né? Do projeto, né? E estou aqui para responder o que souber. Giseudo, com certeza você tem muito a contribuir, porque a gente sempre gosta de trazer essas histórias de empreendedores, principalmente para motivar quem está acompanhando o canal, as nossas redes sociais da Itatiunga. E eu soube que o empreendedorismo está no sangue da sua família. Nós somos uma empresa familiar, na verdade, né? Meu pai, apesar de não participar da nossa atividade, do grupo, né? Mas sempre estava no sangue dele, mesmo na atividade rural, que nós somos de descendentes da zona rural, ele já tinha esse dom de empreender, de comércio, mesmo lá na zona rural, mas já era a atividade secundária dele, já era lidar de empreendedor. E como é que começou essa história do Grupo Barbosa, que hoje já está em 5 cidades aqui da Paraíba? Nós iniciamos no ano a primeira loja foi aberta no ano de 1999. Um dos sócios já tinha habilidade, tinha trabalhado já em uma loja de material de construção. Um dos sócios que por acaso é seu irmão. Meu irmão Fábio, né? E ele tinha trabalhado de funcionário em uma loja, já tinha aprendido, digamos assim. E o resto do grupo definiu em iniciar uma pequena loja nessa atividade e estamos até hoje aí nessa lida. São 5 sócios, 5 irmãos. Cada um está presente numa cidade aqui do sertão ao sertão da Paraíba. Isso. Somos 4 homens e uma mulher. A mulher não é presente, minha irmã não é presente na loja, mas hoje está a filha dela que faz parte administra uma das lojas. E cita pra gente onde é que tem loja do Grupo Barbosa aqui na Paraíba. A nossa matriz é Pombal. Foi onde tudo começou e temos 2 lojas lá. Uma das lojas é cuidada pelo irmão meu, Antônio. Posterior, a primeira filial nossa foi na cidade de Cajazeiras, administrada por Fábio. Abrimos a outra filial em Patos, eu vim para Patos. E a última filial que a gente abriu foi na cidade de Souza, cuidada por Marcos. E aí fecha o ciclo. Mas aí abrindo também um ciclo para outras possibilidades, né? Quem sabe ver outras lojas aí pela frente. Verdade. A gente sempre gosta de enxergar nessa linha aí do empreendedor, claro que trazer por aqui também os desafios que acabam também ensinando tanto para o empreendedor que passou quanto para outro que escuta a história. Nesse processo aí do Grupo Barbosa, nessa história, qual o maior desafio que vocês consideram aí que enfrentaram nesses 20 anos mais de 20 anos de caminhada até aqui? O desafio que eu vejo que a gente mais enfrenta é as burocracias que aparecem do dia a dia. Mas eu acho que as dificuldades vêm para a gente aprender e seguir com elas. E, de certa forma, ajuda para você ter mais estímulo de trabalhar. Quando vem a dificuldade que você supera a dificuldade, você cria um gás ali para continuar
trilhando, né? Com certeza. E nesse mercado da construção civil, quando vocês foram para buscar se estabelecer num mercado que já tem muita concorrência, né? Verdade. E aqui no Alto Sertão, o que é que vocês buscaram aí como diferencial para poder se destacar nesse momento de implantação? A gente sempre procurou fazer o melhor que a gente pôde fazer, sempre investir em amplas instalações. Acho que o nosso diferencial hoje é você ter uma loja ampla, com um estacionamento, dar a condição ao cliente de chegar de carro e parar na loja sem se preocupar com estacionamento, ter uma boa variedade de produto e dar o melhor para o cliente, cumprir com todas as obrigações. Eu acho que a venda não está só na hora da venda, está no pós-venda, numa entrega bem feita. Acho que é toda a equipe comprometida para poder fazer a coisa girar. Só fazer a venda, eu vejo muito, se você fizer só a venda e não fizer bem feita, o cliente não volta. E a gente olhando assim para hoje, quem passa pelas lojas do Grupo Barbosa aqui no sertão da Paraíba, vê o tamanho, a rede que vocês se tornaram, enxerga como algo muito distante, né? Mas você, como uma família de empreendedores que faz parte, como foi o momento que vocês perceberam que podiam avançar daquela primeira loja, que foi feita em Pombal, para criar a segunda, depois a terceira? Onde foi que vocês perceberam assim, a gente pode ir mais além? Nós, quando foi para abrir a primeira filial, foi até em Cajazeiras, um dos sócios, que é um cunhado meu, que é o marido da minha irmã, foi quem mais incentivou. Disse, ele já tinha morado em Cajazeiras, e ele disse, tem uma cidade boa para a gente abrir uma loja, seria Cajazeiras e tal. E ele foi passear lá um final de semana e viu um terreno lá, e disse, eu vi um terreno lá em Cajazeiras, eu acho que tá com a placa de venda, dava certo para a gente botar uma loja lá. E às vezes até eu brinco, eu disse, por minha vontade não tinha ido. Até por falta, menos conhecimento também, mas foi uma experiência bem, digamos assim, bem proveitosa. A gente, depois que abriu a primeira loja, vimos que, a primeira filial na verdade, né? Vimos que seria viável abrir mais lojas e foi isso que fizemos. Conseguimos abrir Patos e depois, posteriormente, Souza. Uma coisa que a gente prima muito em fazer são fazer lojas em prédios próprios. A gente compra o terreno e constrói a loja e depois inaugura em estruturas próprias. Aí, numa velocidade bem menor. Tem gente que loca vários pontos e abre várias lojas, mas a gente tem essa linhagem de fazer a estrutura mais embasada. E hoje vocês têm quantos funcionários aí fazendo parte dessas 5 lojas? A gente conta aí com a equipe aí de uns 80 colaboradores. E acho que você é de Pombal, natural de Pombal. Isso, Pombal. Como é que você... Somos todos filhos natural de Pombal. E como é que você se sente podendo ser um empreendedor, nascido aqui, um empreendedor sertanejo, que hoje consegue também gerar emprego e renda na sua região? De certa forma é muito gratificante você ser um instrumento de poder contribuir diretamente aí com os 80 colaboradores, indiretamente geram aí uma quantidade bem maior de gente. Eu acho que a gente já é um instrumento de transformação e contribuição com a sociedade também, porque quando você vai ver, tem muita gente que depende desse negócio para sobreviver e o nosso funcionário número 1 hoje ainda continua com a gente. É o primeiro funcionário do grupo, hoje é o mais velho funcionário da loja e continua com a gente, graças a Deus. Então são histórias que são transformadas, mas também que são fidelizadas, né? Como você disse aí, o 01 ainda está até hoje. Ainda está até hoje. Mais de 20 anos. Ele está, acho que iniciou... eu acho que já tem mais de 20 anos, agora a memória falhou, mas eu acho que já tem mais de 20 anos com a gente, o 01.
Giseldo, e nesse processo aí que você disse, para se tornar rede, para ter essas 5 lojas, acho que para o empreendedor também enxergar esse processo, o empreendedor que vê de fora, é muito importante também firmar parcerias com outras empresas no processo de compra, no processo de estruturação, para que essa rede de lojas em cidades diferentes, ela consiga circular e dar lucro. Verdade, eu acho que é um conjunto, né? Quando você vê as principais marcas dentro do seu negócio, marcas que almejam estar no Grupo Barbosa, você vê o desejo de várias marcas, a gente tem que estar presente no Grupo Barbosa. É gratificante você ouvir do fabricante, diz, não, a nossa marca tem que estar presente na loja de vocês. Quando eles veem as nossas lojas, que visita, aí diz, pra gente é muito importante fazer parte da loja de vocês, a gente deixa um cantinho pra gente, e isso é muito gratificante pra gente em ouvir, entendeu? E desde há quantos anos vocês vendem também os produtos de Itatiunga dentro das lojas do Grupo Barbosa? Os produtos de Itatiunga tem uns 20 anos já que a gente trabalha com o produto de Itatiunga. Iniciamos na primeira loja em Pombal, já iniciamos com o produto de Itatiunga e já conta aí com, eu acho que praticamente do início da história da Itatiunga, a gente que é bem parecido ali, o início da Itatiunga foi mais ou menos igual ao início da gente. Eu conversando com o seu Haroldo, foi mais ou menos ali no mesmo período. E acho que uns 3 a 4 anos depois a gente começou a comprar os produtos da Itatiunga e estamos até hoje aí. Enquanto ele quiser vender a gente compra. Coisa boa, com certeza é um orgulho para a Itatiunga também ter lá no mostruário os produtos para os clientes do Grupo Barbosa. E quando a gente fala muito sobre passado, né? A gente trazendo essa história do Grupo Barbosa, mas quando você olha daqui uns 5, 10 anos à frente, como é que você enxerga o Grupo Barbosa? O que é que vocês ainda sonham em poder conquistar? Eu costumo dizer que 1 minuto após o que a gente está aqui, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas é um sonho nosso em crescer ainda mais. Eu acho que todo mundo tem um sonho de crescer e é um sonho do Grupo Barbosa em expandir com o pé no chão, mas expandir com responsabilidade. Acho que tudo que você faz tem que fazer com qualidade e respeito até o próximo que está por perto, e vai chegar momentos de ter mais expansão de lojas por aí. Vocês pensam ainda aqui pelo sertão ou chegar em outra região aqui do estado? Não, mais pelo sertão mesmo, nessa região aqui, num raio mais próximo, fica mais fácil de administrar, inicialmente, né? O futuro a Deus pertence, né? Giseldo, e para quem está acompanhando nosso episódio de hoje, o nosso podcast, está pensando em empreender, está ouvindo a sua história, qual a dica que você dá para quem está querendo entrar nesse meio, no empreendedorismo, quem está pensando em empreender? As coisas hoje estão muito mais fáceis do que quando a gente iniciou. Para qualquer pessoa que queira iniciar um negócio hoje, eu acho que está muito mais fácil, tem muito mais informação, tem muito mais facilidade de você iniciar um negócio hoje. Se a gente comparar quando a gente iniciou com hoje, a facilidade é muito maior. E o segredo é simples, é trabalhar muito e gastar pouco. É somente, para quem quer iniciar, não tem outro. Se você tem que suar mais do que gastar, na verdade, né? Para você empreender, é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? É preciso um grande capital para começar, ou você enxerga que você tendo algum capital já é algo para você começar a trilhar um caminho dentro do empreendedorismo? Não precisa de grande capital para você iniciar, não. Só precisa você não gastar tudo o que ganha. Já tem que ir montando sua reserva, né? Eu acho que a principal receita é essa. Eu vejo o seguinte, se você somar um pouquinho de hoje com um pouquinho de amanhã, quando for no final do mês vai ter uma reserva. E isso vai chegar uma hora dessa reserva trabalhar para você.
Agora, se você gasta o de hoje e já gasta uma parte do que vai ganhar amanhã, aí fica difícil a situação para você conseguir trilhar voos mais altos. Então a gente pode dizer que para o Grupo Barbosa chegar onde está hoje foi feito com um investimento consciente, foi sempre pensando cada passo, mas também olhando para onde vocês queriam chegar, mas sempre com cautela. Isso, eu acho que o nosso capital inicial foi muito baixo, muito. Tanto que teve que se juntar os sócios para poder iniciar uma grande quantidade de sócios para poder iniciar um negócio pequeno. Cada um deu um pouquinho? Foi um pouquinho de cada para iniciar um negócio muito pequeno mesmo. Mas foi digamos assim, a mão de obra nossa dentro do próprio negócio, diariamente, sem tirar dinheiro do negócio, só reinvestir na própria mão de obra, porque como a gente trabalhava dentro do negócio e não tirava, todos eram solteiros na época, a renúncia era muito grande, era mais renúncia do que gastos, entendeu? Era praticamente renúncia. Então, a própria mão de obra da gente ia se fortalecendo o capital do negócio, entendeu? Se você, uma hipótese, se no início da nossa, quando a gente iniciou a loja, se tem estabelecido um salário mínimo para cada um dos sócios, ela não tinha durado um ano, se acabava o capital. Eu era tão pequeno que se botasse um salário mínimo para cada sócio, se acabava o capital. Aí, como colocamos a loja e ficou um dos sócios foi tomar conta, que foi Fábio, e praticamente a retirada que ele fazia era a despesa básica mesmo, era reinvestir a própria mão de obra. Se ele trabalhava lá e não tirava não tinha nem prolabore, então já reinvestia o próprio. Se ele fosse tirar o prolabore todo mês, como eu falei, a empresa se acabava logo, porque o dinheiro não dava. Como o próprio capital ia ficando dentro, juntando com o que ia ganhando, aí foi se fortalecendo e chegou onde chegou hoje o Grupo Barbosa. Literalmente era de corpo e alma. Verdade. Como eu te falei, tem que ser muita renúncia e muita transpiração. Olha aí. E Giselda, a gente tem uma dinâmica aqui no nosso podcast para também mexer um pouquinho com a emoção de cada convidado da gente. Vou pedir aqui para a produção trazer, brigadão. Queria que você abrisse aqui essa caixa azul, que sempre traz umas surpresas para a gente, e você olhasse para a figura... É um quilo de rejunto tem aqui, Você olhasse aí, pegasse... tem dentro dessa caixa, olhasse para a figura que esse espelho está representando e lembrasse daquele jovem Giseldo que começou a investir com os seus outros irmãos, seus 4 irmãos. Tem que ficar olhando ou já pode baixar? Se a reflexão já veio, pode baixar. E quando você para olhar para ele, para o jovem Giseldo de mais de 20 anos atrás, o que é que você diria para ele, para aquele jovem que disse assim, vou investir nesse sonho de família, de começar um negócio dentro do mercado de construção civil? O que eu tenho para dizer para essa imagem é que não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que dei o meu melhor, não só eu, como todos os sócios, todos com o mesmo pensamento. Eu acho que o principal objetivo de uma sociedade é quando todos têm o mesmo pensamento. Então, quando eu olho para esse espelho, eu vejo não só minha pessoa, como vejo o grupo unido com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo. Fazer sempre o melhor e sem fazer muita conta. E uma coisa que às vezes a gente vê muito até as pessoas comentando na internet é que você trabalhar em família às vezes pode ser algo conturbado, mas acho que o Grupo Barbosa ele vem para mostrar isso, que família também é muito um laço de união. E acho que, claro, vai ter briga, vai ter discussão durante esse processo, até porque em todas as empresas tem, mas eu acho que essa união que vocês têm, esse laço familiar,
ele também é um alicerce muito forte para vocês enfrentarem essas dificuldades. Verdade. A gente, como falei, somos uma sociedade de 5 irmãos e graças a Deus até hoje não teve a famosa briga, como tu falou. Não teve. Eu acho que é todos com o mesmo pensamento e alcançamos uma realidade que muito distante do que a gente era. A situação de onde a gente partiu, somos de origem rural, meus pais eram da zona rural, nós nascemos todos na zona rural. E hoje pra gente é uma vitória, é o que a gente vive. Meu pai sempre fala que ele é vivo, né? Que com a união se resolve tudo. Então, acho que a família é o mais importante nessa história, né? E com uma boa base, uma boa família, você consegue trilhar bem os resultados. E acredito que ele tem muito orgulho, né, dos filhos, de ver assim que os filhos que tiveram essa origem rural, como você falou, hoje são empreendedores, empresários de sucesso que geram emprego e renda na região onde nasceram. Acho que isso é um orgulho muito grande para o pai. Com certeza. Hoje meu pai é muito realizado. Ele disse que Deus já foi muito generoso com ele. Ele disse que não esperava ser o que... Eu não esperava Deus me dar o que ele já me deu. Então a gente vê que ele é bem grato mesmo com os filhos. Nenhum dos filhos deu trabalho a ele. E acho que para um pai de família, ver uma família bem encaminhada, todos resolvidos na vida, né? Eu acho que já é uma boa recompensa, né? E no meio aí dessa trajetória, você já pensou em algum momento assim desistir desse sonho? Ou tipo, teve uma dificuldade que você disse assim, nossa, acho que não dá para passar, mas aí esse núcleo familiar te sustentou? Eu costumo dizer que o hoje sempre foi melhor do que o ontem. Para mim, a gente vem numa escada que o hoje sempre foi melhor do que ontem. Então, em momento algum, a gente pensou em desistir. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado muito. A gente tem trabalhado muito, mas Deus também tem nos ajudado muito. Para muitos diz que é sorte, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Muito bom. Giseldo, adoramos ter a sua presença aqui no nosso podcast Tá na Obra. E claro, a gente deseja todo o sucesso para a história do Grupo Barbosa, que essa parceria também com a Itatiunga ela siga por muitos e muitos anos, transformando as construções, transformando os lares de muitos paraibanos. Obrigado pelo convite, né? O pessoal da Itatiunga aqui pela receptividade, a Vinícius que me convidou para participar. Eu só tenho a agradecer e a parceria continua. E o Grupo Barbosa está sempre à disposição a qualquer um de vocês. Muito bom. Ainda mais sucesso aí para o Grupo Barbosa, para você, para seus irmãos também. Quero conhecê-los depois. Já fica o convite aqui para próximos episódios do nosso Tá na Obra. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima. E assim, vamos terminando mais um episódio do nosso Tá na Obra. Para você saber todas as novidades da Itatiunga, basta você seguir o nosso perfil no Instagram, @Itatiunga. E já sabe, para o bem da sua obra, procure os produtos da Itatiunga nas melhores lojas de material de construção, pertinho da sua casa. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes, como você.